A gente vai falar sobre educação no comentário semanal com o professor Ivo Lavô, no Diário Educação de hoje. O tema é: entenda os marcos do desenvolvimento infantil e a educação. É sempre um prazer estar aqui nesse quadro, trazendo sempre informações sobre educação. Bem, primeiramente vamos entender o que se trata marcos, né? O que são os marcos do desenvolvimento infantil. Nada mais é do que características que a criança passa a apresentar a partir do seu desenvolvimento físico, emocional, linguístico, cognitivo, motor. Então, qual é a importância disso para que nós possamos, como educadores, nos portar? Ora, a identificação dos marcos é interessante para que nós saibamos se a criança não apresenta um retardo no seu desenvolvimento. E aí, se faz necessário uma intervenção, né? Uma intervenção para que esse desenvolvimento ele seja promovido. Muitas crianças, elas, claro, vão ser muito mais naturais, né? Elas vão se desenvolver de forma muito mais natural, mas outras precisarão de uma intervenção mais aprimorada. E é daí a importância de se entender os marcos do desenvolvimento infantil. E até mesmo as crianças tidas como típicas, né, elas precisam, os adultos que cuidam dessas crianças precisam entender os marcos do desenvolvimento. Vou dar só um exemplo que está no meu livro, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, Marcos do Desenvolvimento Infantil, um livro bem pequenininho, mas que é bastante resumido, ele vai direto ao ponto, para que nós possamos identificar os marcos. Uma criança de 3, 4, 5 meses de idade, ela apresentaria, né, se fosse no seu desenvolvimento normal, no quesito socioemocional, essa criança, ela começa já a sorrir socialmente, ela já obedece aos estímulos, ela responde aos estímulos dos adultos, ela apresenta expressões de emoção na interação com os seus cuidadores. Uma atividade que a gente recomenda, inclusive no próprio livro, é o olho a olho, né? O rosto a rosto, que nós possamos sorrir para o bebê, para que possamos encorajá-lo, né? Até na linguagem também, você pode pensar, mas uma criança de 2, 3 meses de vida, ela não tem linguagem, mas ela tem sim. E ela já deve apresentar, ela já deve balbuciar algumas palavras, ela deve virar a cabeça também em relação às vozes, dos sons dos seus familiares. E aí, pessoal, se vocês veem que uma criança nessa faixa etária não apresenta essas características, alguns profissionais eles são recomendados. Aqui no meu livro também eu mostro para vocês os principais profissionais que podem ser procurados. Deixa eu ver aqui. Se a criança ela não apresentar esse desenvolvimento normal, o primeiro profissional a ser procurado é o pediatra. Por quê? Porque o pediatra ele vai identificar a questão neurológica, a questão física da criança. E aí, a partir de então, todo um atendimento deve ser feito para com essa criança. Deve-se procurar também um psicólogo, deve-se procurar um terapeuta ocupacional no caso de uma intervenção, para que a criança ela possa desenvolver habilidades motoras e outros profissionais. Deixa eu dar só um outro exemplo aqui, numa outra faixa etária, isso já a partir dos 2 anos de idade. Uma criança, por exemplo, que já tenha 2 anos de idade, o que é que ela precisa apresentar em termos de características motora, socioemocional, linguística, etc. Deixa eu ver aqui. Uma criança que já esteja com, deixa eu procurar aqui no capítulo 6, 2 anos de idade, ela já deve, claro, essa criança já deveria estar andando, né? Se ela ainda não anda, é um sinal de retardo no seu desenvolvimento. Então, um desenvolvimento motor para uma criança de 2, 3 anos de idade é que essa criança ela já saiba andar. E uma criança de 3 anos, na parte motora, ela já deve também conseguir escalar obstáculos simples, como, por exemplo,
subir escadas com o apoio de adultos ou mesmo andar de triciclos com aquelas rodinhas. Algumas atividades que nós recomendamos é que as crianças elas participem de atividades em lugares abertos. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma criança de 3 anos, o que nós podemos esperar dela na parte cognitiva. Essas crianças já devem compreender conceitos como em cima, embaixo, elas já devem estar brincando com as crianças da idade e do seu gênero. Então, nós recomendamos que essas brincadeiras, elas aconteçam ao ar livre e também sob supervisão dos adultos. É importante que nós, ao fazermos atividades, por exemplo, né, para estarmos falando sobre conceitos como dentro e fora, não usemos apenas os desenhos, como alguns livros didáticos apresentam esse tipo de atividade, mas eu recomendo que você use um recipiente mesmo, para que a criança saiba o que é dentro, o que é fora, o que está em cima ou o que está embaixo. Então, assim, resumidamente, os marcos do desenvolvimento infantil são características que as crianças vão apresentando na parte motora, na parte cognitiva, na parte da linguagem e do que nós chamamos de psicossocial, que é a sua interação com os adultos. A deixa que eu digo aqui para os educadores é que toda criança precisa ser estimulada. Existe um conceito, Zé Neto, que é um conceito chamado epigenética, que ele vai dizer o seguinte: muitas das vezes a criança já tem habilidades genéticas, mas por ela não receber uma estimulação, aquele desenvolvimento não vai acontecer. E o contrário também se aplica. Muitas vezes você não tem geneticamente uma tendência a ser bom em determinadas coisas, mas por você ter recebido um estímulo, né, naquele período, isso pode provocar, o nosso cérebro ele vai fazendo sinapses para aquilo que é mais repetido. Então, quanto mais a gente repete uma atividade para uma criança, mais boa, né, a criança ficará naquele aspecto.